Ô, meu amigo Pancinha. Que satisfação te encontrar por aqui, pelas redes. E a gente está na mesma cidade, eu estou em Porto Alegre. Está em Porto Alegre também? Eu estou em Porto Alegre também, olha aqui, ó. Os caras botaram junto 2 gaúchos, nós vamos tomar chimarrão aqui agora. Eu vou tentar passar o chimarrão aqui pela... Que prazer, Pancinha. Que alegria, Todo viu? meu. Nossa, que felicidade, é verdade. É uma alegria grande, porque a gente tem uma história aí juntos já, né? E aí, quando o André me convidou para... Eu acho que a gente já está ao vivo, né? Eu acho que a gente já está... Estamos ao vivo. Está valendo já, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo também. Quero cumprimentar o André, a equipe da Feira Funerária Brasil, por fazer o evento, por viabilizar o evento, apesar das dificuldades aí que a gente está vivendo. E eu tenho um carinho muito especial pelo André, foi sempre uma pessoa muito parceira, muito amigo, com um olhar assim, bastante amplo para o segmento e para o coletivo do segmento. Então, realmente, para mim foi uma alegria muito grande esse convite e o fato da feira estar acontecendo, viu? Então eu quero cumprimentar a todos e especialmente para o meu amigo Pancinha aqui, meu conterrâneo aqui, e a quem eu tenho um grande respeito, um carinho especial também, porque a gente iniciou lá atrás, ainda na gestão do Haroldo, né? O projeto que depois teve mudanças de nome, naquela época era com Senac, Sincep Senac, depois virou o Educa Sincep, agora é o Lab, né? É isso mesmo. E é isso aí, Pancinho, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade aqui de te cumprimentar e de te escutar e de aprender contigo. Fico feliz porque tu já tens uma trajetória aí agora própria no segmento e muito respeitado, e me sinto orgulhoso disso. E é isso, meu amigo. Boa sorte aí. A gente está feliz de estar junto aí contigo. E eu quero entender como é que tu está vendo esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento super atípico, assim, eu acho que, fora o Bill Gates, eu não sei de mais alguém que tenha previsto esse tempo que a gente está vivendo, né? E impressionante, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com isso dentro das nossas empresas, dos nossos negócios, como profissionais, como seres humanos, né? Num todo, assim, como é que a gente consegue se transformar, né? Tantas coisas, tantas possibilidades se abriram também com a pandemia, apesar da tristeza, né? Um número gigantesco de mortes, especialmente aqui no Brasil, mas, assim, tantas possibilidades. Quando é que a gente imaginou que estaria tão conectado assim à distância, né? Então, é isso aí. Mas eu deixo contigo e estou atento aqui, e muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Um prazer estar aí contigo. Tá? E um prazer estar com todos também. Que bom, Júnior. Olha, para mim foi uma surpresa das mais agradáveis, porque, assim, a gente trilha os nossos caminhos, acho que a gente faz as coisas acontecerem na nossa vida. Eu vou falar muito sobre isso aqui no nosso bate-papo, mas eu estou, graças nesse setor, eu tenho uma gratidão muito grande, Júnior, porque eu entrei nesse setor aqui pela tua mão, pelo teu reconhecimento, enfim, daquele trabalho lá no início do Senac. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por estar aí, sei lá, mais de 10 anos nessa jornada e cada vez mais focado e cada vez mais aprendendo e cada vez mais buscando trazer conhecimento para as pessoas que estão conectadas no setor. Então, para mim, é de uma grande honra estar aqui contigo, sendo mediado por ti. E tanto que eu programei uma palestra e eu vou fazer diferente um pouquinho, sabe por quê? Mudei umas 2 semanas atrás, porque eu quero interagir contigo aqui. A gente está na mesma cidade, mas a gente não se encontra, né? Então vamos interagir. Pois é, né, Pancinha? Mas eu quero te dizer o seguinte, assim, agradeço as tuas palavras, mas, assim, talvez a gente tenha tido o mérito de te trazer para o segmento, mas o fato de tu ter te mantido e ter crescido tanto
é exclusivamente mérito teu. Então, parabéns, viu? A gente, como segmento, eu te agradeço porque tu faz um trabalho aí que é muito importante. A gente acompanha, é inclusive cliente teu com muita honra e honra minha. Puxa vida, a gente acompanha e admira, viu? Então, a gente, além de... A gente pode testemunhar, assim, esse trabalho e essa também, essa capacidade de adaptação, né? Eu lembro lá atrás como a gente trabalhava, todos nós, né? E essas coisas vão se adaptando. A gente está num mundo diferente, num mundo novo. Então, é aquela história da escada rolante, né? Quem fica parado só desce, né? A gente tem que continuar caminhando, continuar andando, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas que bom, olha, foi maravilhoso. E vamos começar o nosso bate-papo, vou começar a falar a proposta da nossa conversa aqui, é falar sobre inteligência emocional e falar, claro, vamos conectar para nós, no nosso setor, mas como ferramenta de transformação, como é que eu posso fazer com que isso me transforme um pouco, né? Acho que a primeira coisa bacana da gente conversar, Júnior, é conceituar um pouco até a inteligência emocional, porque muito se fala em inteligência emocional, então as pessoas falam, o fulano tem inteligência, o Beltrano não tem inteligência emocional, e aí a gente acaba criando, assim, alguns estereótipos que são meio estranhos. Eu quero trazer, assim, algumas definições que são bacanas, até algumas frases que são bacanas, que eu quero compartilhar contigo, com toda a nossa audiência aí. Antes, naturalmente, fazer uma citação para o André, nosso querido André Macedo, agradecimento por ter nos juntado aqui, e vou usar uma frase que ele está usando muito, que é uma frase, um trecho da música do Walter Franco, para identificar e trazer o que é inteligência emocional. A música diz assim: viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso é uma grande definição de inteligência emocional para a gente começar o nosso bate-papo. E eu estou já também agradecendo o André, não só pelo convite, mas por eles terem, porque a nossa feira desse ano está utilizando essa frase, essa música, esse trecho como base, né? Isso aqui é inteligência emocional. Afinar o instrumento, ter o coração tranquilo, manter a mente quieta, espinha ereta, como o Walter Franco fala, isso aí é o centro do sucesso da inteligência emocional. Uma das coisas que eu acho importantíssima é a gente começar a pensar assim, né, qual é a principal busca da humanidade? O que a humanidade busca? Né? Essa é uma provocação interessante, porque algumas pessoas falam, eu quero qualidade de vida, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter sucesso. Na verdade, o que as pessoas buscam é a felicidade. As pessoas querem ser felizes. E dentro disso, né, dentro desta felicidade, dentro disso que a gente está falando, né, que a gente está conversando aqui, a gente acaba citando muito e pensando muito sobre as nossas emoções, porque a felicidade é uma emoção. A felicidade é um estado de espírito também. Então, é muito importante a gente começar a entender como é que eu posso fazer com que estas minhas emoções trabalhem a meu favor e não contra mim. Porque o grande desafio está aí, é fazer com que isso tudo trabalhe a meu favor. Uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a pensar, e aí traz alguma reflexão importante para a gente debater aqui, é o pedido que eu sempre faço, uma recomendação que eu faço para todos, primeiro, não terceirize as suas emoções. Seja o protagonista das tuas emoções. Tu tem que ser o protagonista da tua vida, das tuas emoções, das tuas decisões, dos teus sentimentos. Aquela questão que às vezes a gente se esconde atrás de uma decisão, isso é um risco. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Ou porque o fulano, ou porque o Beltrano acabou me levando a fazer isso. Começa a ter, talvez aí, a gente começa a ter algum problema de inteligência emocional, e isso começa a se afetar frontalmente no nosso resultado, no resultado de vida, nosso resultado de dia a dia, né? Então, é muito importante para conceituar a nossa inteligência emocional, entender como é que a gente vai usar isso na nossa vida, a nosso favor, entender que eu tenho dois tipos de inteligência relacional. A inteligência emocional, ela é uma inteligência relacional.
É uma daquelas inteligências que a gente tem, dentre tantas inteligências, né? Lembra daquele tempo que a gente fazia aquele teste de QI, aquela coisa bacana? Eu acho que só nós de barba branca aqui sabemos desse negócio de teste de QI, porque ninguém mais faz teste de QI hoje. E o QI hoje ele é importante, é bacana, mas ele não é tão relevante como a emoção. O Elias acabou de falar aqui na palestra anterior, maravilhosa, inclusive, que uma pessoa é contratada pelo seu currículo e demitida pelo seu comportamento. Então, eu posso ter um QI elevadíssimo, mas o meu QE, que é o meu quociente emocional, o meu coeficiente de emoção, baixíssimo. Então, dentre todas as inteligências que nós temos, a lógica, a musical, a espacial, todas elas, nós temos duas que são muito especiais, que a gente tem que tratar com muito carinho. Uma delas é a inteligência interpessoal, que é a nossa capacidade de nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, e a inteligência intrapessoal, que é a nossa capacidade da gente se relacionar com a gente mesmo, com as nossas emoções, com as nossas vontades, e a partir disso tomar as nossas grandes decisões. Então, essa capacidade, e aí eu falo, e aí entra essa música do Walter Franco, que o André está, e aí o pessoal todo da feira funerária está usando brilhantemente, né? De dentro para fora e de fora para dentro. É isso aí que é o início do processo da inteligência emocional. A inteligência emocional ela tem 5 componentes. Elas são basicamente nessas duas grandes inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, ela tem 5 componentes dentro disso. E a gente precisa ter muito carinho com todos esses componentes. A gente precisa ter muita atenção com esses componentes todos, porque esses componentes são os componentes que serão e são a base de tudo que acontece com a gente. Jean-Paul Sartre tem uma frase que é absolutamente maravilhosa, e é uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, em termos de inteligência emocional. Que bom, Juninho, feliz de te ver aqui de novo. Caiu a internet, mas nós estamos aqui. Com a mente ereta, como é que é? Com a mente reta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Estamos eu devo ter caído 1 minuto, mas eu voltei. Eu estava. Que bom te ter aqui. Eu estava falando agora que a inteligência emocional tem muito a ver com uma frase dita pelo Jean-Paul Sartre. Eu acho que é maravilhosa aquela frase dele. Ele disse: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Porque, na verdade, a nossa vida ela tem alguns compostos que são importantíssimos. Se a gente pensar em, sei lá, vamos pensar em percentuais, talvez 10% da nossa vida tenha a ver com o que acontece com a gente. E os outros 90% da vida é como a gente reage a isso. Como a gente reage a isso que acontece com a gente. Então, por isso que eu comentei e falei aqui na nossa abertura, não dá para terceirizar a emoção ou terceirizar as nossas decisões. Eu não posso responsabilizar alguém por algo pela minha tristeza ou pela minha felicidade. Porque tem um componente importante que é a minha reação ao que acontece comigo, com as coisas que vêm comigo. Então, eu posso ser grato pela felicidade que alguém me gera, mas o ato de sentir a felicidade, ele é meu de dentro para fora, e não de fora para dentro. Assim como a tristeza. As pessoas, às vezes, as coisas que nos acontecem, a gente está no luto, nós estamos vivendo o mercado, o dia a dia do luto, todos nós aqui que estamos aqui conversando, também a relação é a mesma. As coisas acontecem de fora para dentro com a gente, e como nós vamos reagir a isso? Uma das lives do Sincep que eu fiz, uma das coisas mais lindas que eu ouvi, ou mais significativas, talvez, foi que o luto é único, ele é pessoal e é intransferível. Ninguém pode dizer para mim, assim, no meu momento de luto, eu sei como tu estás te sentindo, porque tu não sabe. Por quê? Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, esses conceitos são conceitos importantíssimos que a gente tem que botar na frente para poder identificar a inteligência emocional. Goleman, em 1988, quando ele escreveu, talvez uma das primeiras bíblias de um assunto que vinha sendo tratado desde a década de 60, que é a inteligência emocional, o Goleman disse o seguinte: é a nossa capacidade de identificar
os nossos próprios sentimentos e os dos outros. E mais, de nos motivarmos e gerir bem as emoções dentro de nós e dentro dos nossos relacionamentos. Então, aqui o Goleman traz essa questão da inteligência emocional para poder decifrar os 5 componentes que estão nas 2 inteligências. Na inteligência intrapessoal, naquela minha inteligência de dentro para fora, eu tenho 3 componentes fortíssimos, que é o autoconhecimento, a automotivação e o autocontrole. Esses 3 componentes, eles são fundamentais para que nós possamos ter um controle emocional positivo. Reparem, os 3 componentes são de dentro para fora. O que dá para dizer, inclusive, e eu falo muito isso para os vendedores e gestores, empresários que eu lido no dia a dia, que eu não posso terceirizar a responsabilidade de alguém me motivar. A motivação, ela é de dentro para fora, é automotivação, a minha capacidade de me motivar. Isso é uma coisa fundamental, Júlio, porque às vezes eu ouço as pessoas, não, mas o meu gestor não me motiva. Cara, ele não te motiva porque ele não tem essa responsabilidade de te motivar. Tu tem essa responsabilidade. Teu gestor tem a responsabilidade de te auxiliar, te apoiar, te desenvolver, não te motivar. E o grande problema do ser humano, nós humanos, né? Eu gosto de falar muito nas palestras, vocês humanos, né? Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível. Nós não podemos ser motivados, mas nós somos facilmente desmotivados. Então, uma pessoa não consegue me motivar, mas outra pessoa consegue me desmotivar. Cruza com uma pessoa na rua e diz assim, meu Deus, como tu tá abatido. A pessoa não estava e fica. Automaticamente ela se sente, meu Deus, estou passando mal agora. Deve ser por causa de algum problema que eu tenho, só que ele não tem. Mas quando chega em casa de noite, ele cria esse problema, que é para justificar aquele abatimento que ele não tem. Então é uma coisa fantástica, né? Então, as pessoas conseguem nos desmotivar, por quê? Porque a motivação, ela é de dentro para fora. Então, 10% é o que acontece comigo, 90% é como eu reajo. Jean-Paul Sartre estava dizendo isso para nós. Então, às vezes, as pessoas podem nos motivar com palavras, mas se a minha capacidade interior ela não está positiva para eu me sentir bem, eu vou me desmotivar. Isso é importante. Pois não, claro. Uma coisa, tentando entrar na carona do que tu está falando, como é comum o ser humano, todos nós, não vamos dizer que são os outros que fazem, todos nós. Como é comum a gente se eximir de responsabilidade? Eu brinco na empresa, eu falo assim, a culpa é de quem não está na reunião, ou a culpa é de quem já saiu da empresa. A gente sempre arruma alguém, percebe isso nas empresas. Em geral, quem é culpado é quem não está ali ou quem já saiu da reunião. Ou a gente cria os coletivos. Então, por exemplo, assim, a empresa tem que fazer tal coisa. A empresa tem que... Aí teve uma vez uma pessoa que atuava na Cortel, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, a empresa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer aquilo, a empresa tem que fazer aquilo. Na próxima reunião, vamos chamar a empresa para a reunião? Vamos botar aqui uma plaquinha assim, a empresa? Vamos ver se ela resolve isso para a gente? Então, a gente cria os coletivos, e os coletivos, muitas vezes, ao invés de nos ajudar, são muros. São muros nos fazem esquecer das potencialidades que nós temos como indivíduos e aí a gente muda. Exato, e não importa se é uma empresa, se é uma família, se é um país, inclusive. O Brasil tal coisa, o Brasil tal coisa. E o que tu está fazendo para melhorar isso? Qual é a tua atitude? Né? Qual é a tua parte? Isso é fantástico. Eu brinco muito também nas palestras, o pessoal fala na empresa, eu digo, cara, a empresa é um tijolo, cara. Somos nós, somos as pessoas, a empresa é um CNPJ, somos nós, são as pessoas. E é incrível como a gente acaba se escondendo, né? E a gente repara, eu como estou muito concentrado na área de vendas e de gestão, cara, quando o vendedor não vende, é o gerente, é o mercado, é o cliente, é a pandemia, é a chuva, é o sol, é a gripe.
Quando vende, é porque ele é bom. Porque eu sou o cara, então eu sei fazer. Então, essas coisas são do comportamento humano. Então, isto do de dentro para fora é muito forte, muito forte. O outro componente, além da automotivação, e aí entra muito nisso que a gente está falando, Júnior, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a premissa, ele vem antes de tudo. É a minha capacidade de saber quem eu sou e de quem eu não sou. Só que é importante que as pessoas saibam, identifiquem que autoconhecimento não é aquela imagem que eu tenho de mim. E nem a imagem que os outros têm de mim. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é quando essas coisas conversam. Quando a imagem que os outros têm de mim, ela coincide com a imagem que eu tenho de mim. Isso é que é bacana. Isso é que é quando tu consegue achar isso. Porque senão a gente acaba não entendendo por que as pessoas reagem de formas diferentes a nós. Às vezes tu vai falar, como é que tu vai falar com uma pessoa agressiva? Tu vai falar com medo. Tu vai com medo falar com essa pessoa. Só que eu não sou agressivo, mas se ele me acha agressivo, esta é a verdade daquela pessoa. Porque ela vai reagir e vai falar comigo da maneira que ela acha que eu sou. Então, repara como o autoconhecimento é importante. O autoconhecimento, a primeira ferramenta do autoconhecimento para resolver, sabe qual é? Feedback. É dar e receber feedback, é pedir feedback para o colega, para a esposa, para o chefe, para o filho, e dar feedback, e aceitar o feedback, e entender o porquê dos feedbacks. Quando tu começa a entender o porquê das coisas, Júnior, o autoconhecimento começa a ser construído. E aí fica muito mais fácil, né, tu desenvolver os outros componentes do autoconhecimento, os outros componentes da inteligência emocional. Pancinha, como é importante a gente entender os porquês e as razões. Eu às vezes nos comparo, seres humanos, aos animais. Então, existem algumas diferenças. Embora a gente tenha que... Né, mas assim... E o ser humano, ele tem essa capacidade de entender as razões, de ir além, de se enxergar dentro do mundo. E isso eu acho muito, muito importante para qualquer situação, porque se a gente não souber por que a gente faz o que a gente faz, a gente está mal, a gente está realmente mal, a gente está animalizando a nossa existência. Daí não faz muita diferença se a gente é um hipopótamo ou se a gente é um ser humano. O ser humano, ele trabalha com a razão, né? Então, assim, nos enxergar dentro do mundo é fundamental, né? A gente entender os porquês, por que eu faço tal coisa. Eu acho que, especialmente no nosso segmento, esse trabalho com as razões fundamentais é muito importante, porque se a minha razão é o meu contra-cheque somente, e eu não estou desprezando o valor do contra-cheque, mas eu acho assim, tem uma medida que tu pode motivar financeiramente alguém. Porque se a minha motivação é exclusivamente contra-cheque, se eu ganho R$2.000 e ali do outro lado da rua me oferecem 2.200 e eu não tenho que ver ninguém chorando, eu não tenho que ver ninguém perdendo filho, eu não tenho que ver desespero das pessoas, eu vou para outro lugar. Por que não, né? Agora, é mais do que isso. A gente tem uma missão enquanto pessoas e o teu ponto da inteligência emocional, quem não tem inteligência emocional, e especialmente quem não pratica, no meu ponto de vista, uma palavra muito simples chamada empatia, que todo mundo fala, mas pouca gente pratica de verdade, eu acho que complica. O que tu pensa a respeito disso? Complica completamente, complica demais, Júnior. Primeiro, assim, brilhante o que tu está comentando a respeito de propósito. Eu comento, hoje, aliás, eu estava palestrando numa empresa, minha cliente, que eu adoro aqui de Porto Alegre, que não é de Porto Alegre, é do Brasil inteiro, eu estava lá com os vendedores novos, eu estava dizendo, nós temos um papel na humanidade, que é o papel de levar uma informação para as pessoas que elas não sabem.
da necessidade. Nós temos um propósito de ajudar as pessoas, de levar essa informação de que nós precisamos nos prevenir. Nós temos um propósito de ajudar as pessoas. A venda é consequência disso, né? Então, o nosso trabalho, a nossa atividade, ela tem que ser o nosso propósito. Porque senão, qualquer sobressalto que tu tem, tu te desanima e quer desistir e acaba culpando, terceirizando a responsabilidade das coisas. Então, isso é fundamental. E dentro do autoconhecimento está o nosso propósito. Está o nosso propósito. E tu citasse um outro componente da inteligência emocional, que é a empatia. A empatia é um dos componentes da inteligência interpessoal, de fora para dentro esse. Que não é só a minha capacidade de me colocar no lugar dos outros, como é aquela frase clássica e tradicional, é entender por que os outros pensam de forma diferente de mim e respeitar isso. Porque as pessoas têm trajetórias diferentes, histórias de vida diferentes, e cada um vai olhar as coisas pela sua ótica. Então, empatia, se a gente para analisar, é fundamental dentro da nossa vida, porque é na falta de empatia que estão os preconceitos. Quando tu fala, quando tu já define de uma pessoa, eu acho que o fulano é isso, eu acho que o ciclano é aquilo, isso é falta de empatia. Ou seja, a pessoa não está sabendo entender o que tem na história dessa pessoa. Então, isso concordo. É um fundamento. Tu matou a charada nessa tua colocação da empatia, e eu reforço aqui nesses minutinhos finais que a gente tem dos nossos componentes da inteligência emocional, automotivação, autoconhecimento, o autocontrole, que é a nossa capacidade de lidar com o estresse. A gente reclama muito do estresse, reclama do trânsito, mas nunca sai mais cedo de casa. A gente reclama que as coisas são para a última hora, mas nunca começa a fazer as coisas antes. Então, de novo, autocontrole é de dentro para fora e não de fora. Não culpa o trânsito, culpa o horário que tu saiu de casa. E esse conjunto de coisas vai no quinto componente, que é interpessoal, que é a relação humana, são as relações pessoais. Até a gente fala uma frase interessante, às vezes, porque para dar uma brincada, né? Que o relacionamento com as pessoas seria a coisa mais fácil do mundo se não fossem as pessoas. É verdade. Então, esses são os componentes. Eu acho que isso aí é um troço fantástico da gente. Nós temos aqui, Júnior, 5 horas de bate-papo para tocar pela frente. É verdade, Pancinha. É verdade. Eu acho que eu te atrapalhei um pouco, porque eu falei mais nenhuma. Do que... Não. Sabe qual foi a mudança da minha palestra? Cara, eu tinha uma apresentação, um PowerPoint para botar no fundo para me ajudar a conduzir, mas ninguém pode me ajudar a conduzir melhor essa palestra aqui do que tu conversando comigo. Foi grandioso, foi gratificante fazer esse bate-papo contigo aqui e saber que a gente está dividindo isso aí com um monte de gente aí que está nos acompanhando na feira. É verdade, Pancinha. Pô, a honra é minha, prazer enorme, viu? Eu agradeço ao André, de novo, por ter levado avante a ideia da feira e concretizado, e a toda a equipe e ao convite para a gente aqui. E eu quero dizer que conversar contigo é um prazer enorme sempre, e ainda mais sobre esse tema, tu domina tão bem e eu acho que é fundamental. A gente não pode se esquecer do aspecto emocional das nossas empresas. A gente não pode endurecer as nossas empresas sob o pressuposto falso, no meu ponto de vista, de ferramentas de gestão e de indicadores, que são importantes, sem dúvida. Mas a gente não pode desumanizar o nosso propósito, o nosso serviço, senão a gente realmente diminui o que a gente faz. Então, assim, eu sou um defensor radical da humanização do nosso trabalho, especialmente no nosso segmento, né? É verdade. É o que tu falasse muito bem. A gente tem que se preocupar muito com os indicadores, mas nós somos os condutores. Os indicadores sinalizam, os condutores conduzem, levam, né? E a condução tem que ser humanizada. É isso. Júnior, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Muito obrigado a todos da audiência. André, Feira Funerária,
muito obrigado. Se tivermos as oportunidades para a gente poder conversar aqui, eu quero aproveitar cada uma delas. Muito obrigado a todos vocês e a todos que nos acompanharam aqui. E eu que te agradeço, Pansin, parabéns pelo teu trabalho, viu? Parabéns porque está fazendo a diferença no nosso segmento. Parabéns ao André e a todos também da equipe. Eu acho que o nosso tempo venceu aqui, tá? Um abração a todos, viu? Tchau, tchau.